Fala, Futuro Dev, muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre operadores relacionais e lógicos. Eu espero que você já mande bastante desse conteúdo, que hoje a gente vai dar só uma revisada para a gente aprender como é que faz um Dart. Vamos começar aí falando sobre operadores relacionais. Operadores relacionais, na sua definição, são os operadores responsáveis por criar uma relação entre variáveis, valores e expressões, resultando sempre em um valor lógico, ou seja, um valor booleano, um buzinar, seja verdadeiro ou falso, ou true ou false. Então, a gente vai relacionar valores, certo? Então, tipo, esse daqui vai relacionar com esse, e com isso ele vai retornar para a gente se é true ou falso. Então, esse valor eu relacionei com esse. Esse valor é maior que esse? Verdadeiro. Não, falso. Então, ele vai justamente fazer isso. A gente vai pegar a relação entre valores e indicar se é verdadeiro ou falso. Então, essa é a questão de operadores relacionais, certo? A gente tem alguns tipos de operadores relacionais. A gente tem o igual a gente tem o diferente de, o maior que, o menor que, o maior ou igual que, e o menor ou igual que. E dentro do Dart, eles funcionam da mesma forma que a gente utilizou dentro do Portugal. Ou seja, o igual vai ser a mesma coisa, só que ao invés de a gente usar só um igual, a gente vai usar dois. O diferente vai ser a mesma coisa, o maior que a mesma coisa, o menor que a mesma coisa, o menor igual que a mesma coisa e o maior igual que a mesma coisa. Então, a gente tem justamente a mesma situação ali para a gente aplicar dentro das nossas variáveis, e aí a gente retornar valores booleanos, a gente relacionar esses valores para a gente ter um valor booleano, certo? Certo, já abri aqui o Visual Studio, tá? E aí a gente vai criar nosso algoritmo para a gente fazer uns testes aí dentro desses operadores relacionais. Beleza, primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, é um void main, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Então a gente já tem aí nosso main ali que vai rodar nossas coisas principais. Daí, eu vou criar duas variáveis aqui, double, para a gente fazer justamente a relação entre elas e aí a gente ter alguns resultados. Então a gente vai ter que a valor 1, que eu vou botar igual a 20.90, e um double valor 2, que vai ser igual a 12.4, 12.3. Beleza. Daí a gente tem as seguintes situações aí dentro dos operadores relacionais. A gente tem o igual, a gente tem o diferente, a gente tem um maior que, a gente tem o menor que, e temos mais dois. Temos o maior ou igual e o menor ou igual. Acho que eu troquei, investi ali. É o menor ou igual ao contrário e o maior ou igual ao contrário. Certo? Então, igual, diferente, maior que, menor que, menor ou igual, maior ou igual. E aí a gente vai utilizar justamente esses operadores para a gente comparar os valores e saber se eles são iguais, verdadeiro. Se não é, falso. Eles são diferentes, verdadeiro. Se não é, falso. Eles são maior que, menor que, maior igual que, menor igual que. Então, exatamente isso. A gente vai comparar os valores com esses operadores e a gente vai justamente dentro dessa relação retornar um valor booleano, seja ele verdadeiro ou falso. Por exemplo, se a gente quer saber aqui se os valores são iguais, então um bool iguais, a gente vai verificar. O valor 1 é igual ao valor 2. E aí quando a gente vai botar igual, são dois iguais. E aí a gente já faz a comparação, ele retorna um valor booleano. E aí a gente pode colocar aqui um print. Print iguais. Opa. Daí a gente salva aqui. Os nossos valores eles não são iguais, né? Então isso daqui é para ser falso. E a gente pode executar o nosso código aqui. Então quando a gente executar, ele retornou um falso para a gente, porque esses dois valores eles não são iguais. E caso eles fossem iguais, se a gente colocasse aqui um 20.90 e a gente executasse, ele retornaria true, porque é justamente isso. Esses dois valores eles acabam sendo iguais. Então a gente utilizou aqui a primeira comparação para verificar se eles são iguais. Em seguida, a gente pode criar aqui uma variável para a gente saber se eles são diferentes, né? Diferentes vai ser igual. O valor 1 é diferente do valor 2. E aí a gente vai saber se isso é verdadeiro ou falso. Da mesma forma que a gente viu com a questão do igual. Diferentes. E aí eu coloco ponto e vírgula aqui. Então quando eu executar, ele deu falso, porque esses valores eles são iguais, não são diferentes. Se eles fossem diferentes, por exemplo, eu botasse 21 aqui,
ele inverteria, porque eles não são mais iguais, então iguais foi falso, e o diferente foi verdadeiro. Até para a gente melhorar aqui a visualização, eu posso colocar o seguinte: são iguais, dois pontos, iguais, fecha aspas. E aqui, são diferentes, dois pontos, abre as chavinhas e fecha as aspas aqui. E aí a gente já consegue executar aqui. Então, são diferentes, falso, são iguais, falso, são diferentes, verdadeiro. Então a gente já tem aqui essa questão de comparar justamente esses dois valores para saber se são iguais ou diferentes. Eu também posso comparar com um valor estático, né, com um valor constante. Eu não preciso necessariamente comparar com a variável. Por exemplo, eu quero saber se o valor 1 é diferente de 21. E aí eu posso executar também. Tu não precisa necessariamente trabalhar com variáveis. São diferentes? São, porque 21 é diferente do valor 1, que é 20. Então, você pode trabalhar tanto com as variáveis, tanto quanto os valores. Da mesma forma, você poderia fazer aqui uma matemática, né? Tipo assim, agora que a gente já calculou a questão dos diferentes e dos iguais, né? A gente pode calcular também do maior que. Então, a gente crê que é um bool maior que. E aí a gente pode verificar se, por exemplo, o valor 2 é maior que 21. E o valor 2, que ele é 21,90, é maior que 21, então isso daqui é para ser verdadeiro. E aí quando a gente colocar aqui um print, né? Print maior que, vai ter que dar verdadeiro. Deixa eu até colocar aqui um texto. Eu não vou copiar. Maior que, abre aqui, fecha aqui, coloca as aspas, e aí fica certinho. Então quando eu salvar aqui e rodar, ele vai estar maior que true. Então, o valor 2 é maior que 21, beleza? Daí, a gente vai ter aqui o menor que é da mesma forma. Então, menor que é igual. Eu vou utilizar agora o valor 1. Valor 1, eu vou verificar se ele é menor que 21 também. E aí eu coloco um print aqui. Print menor que, dois pontos, menor que. E aí eu coloco ponto e vírgula aqui. Então, quando eu executar, o menor que deu true, porque o valor 1 ele é menor que 21, porque é 20,90, certo? A gente já usou os quatro, agora falta o menor igual e o maior igual, que funcionam basicamente da mesma forma. Então, deixa eu copiar aqui o maior que, para a gente utilizar. Então, a gente vai ter que, o maior que é assim. Então, eu quero saber se esse valor 2, ele é maior ou igual a, por exemplo, 21,90. Se ele for maior ou igual a 21,90, eu vou fazer tal coisa. Se não, eu faço outra coisa. E aí a gente pode justamente trabalhar em cima disso. Então a gente pode colocar aqui maior que, maior ou igual. E aí a gente tem que verificar, ele é maior ou igual a 21,90? Se o valor 2 é 21,90, ele é igual, então ele vai ter que ser true, né? Então print maior ou igual, dois pontos, maior ou igual, ponto e vírgula, certinho. Quando eu executo aqui, maior ou igual, deu true. Por fim, a gente pode utilizar também o menor ou igual. Menor ou igual, que vai ser a mesma coisa. Eu vou utilizar aqui o valor 1, a gente verifica se ele é menor ou igual a 20, por exemplo. O valor 1, ele é 20,90 e ele não é menor ou igual a 20, porque ele é maior do que 20. Então ele tem que dar um false aqui. Então quando a gente colocar um print aqui, a gente verifica se ele é maior, é menor, né? Menor ou igual, dois pontos, abre as chaves, menor ou igual, menor ou igual. E aí a gente coloca o ponto e vírgula. Então quando a gente executar aqui, ele vai retornar um falso. E é assim que a gente utiliza aí todos esses 6 operadores relacionais. Certo, já relembramos como que a gente utiliza os operadores relacionais. Agora a gente vai aprender sobre os operadores lógicos, tá? Que entram no mesmo contexto, mas são situações diferentes. E aí eles são os operadores que a gente utiliza quando é necessário efetuar operações entre valores lógicos, ou seja, entre valores booleanos. Então a gente não calcula lá os valores booleanos,
Então, por exemplo, eu tenho a condição X e a condição Y. A condição X é true, a condição Y é false. E aí eu preciso habilitar a usabilidade do aplicativo se for X ou Y, ou se for X e Y. Se X for verdadeiro e se Y for verdadeiro. Então, a gente utiliza os operadores lógicos justamente para a gente pegar esses operadores, né, esses valores booleanos que a gente já tem, que a gente pode criar ali pelos operadores relacionais. E aí, com esses operadores, a gente utiliza uma operação lógica para justamente trazer esses contextos. E a gente vai ver. A gente já viu isso lá no Portugal. E a gente tem três. A gente tem o i, o ou e o não. Lá no Portugal a gente utilizava mesmo o i, o ou ou não. Já no Dart é um pouquinho diferente. O i a gente tem que colocar os dois ezinhos ali. Esses és especial. O ou são as duas barrinhas. E o não é a exclamação. E a gente vai ver como isso tudo funciona ali na prática. Vamos lá? Certo, vamos criar aqui um novo exemplo para a gente testar aí nossos operadores lógicos, tá? Então vamos criar um void main. Beleza, criei aqui, salvou, tá tudo certinho. Daí vamos saber o seguinte. Quero criar uma situação hipotética onde a pessoa precisa saber se ela tem que ir para a cama ou não. E eu vou levar em consideração o seguinte. Ela tem que ir para a cama se ela já comeu e se ela é menor de idade. Então, suponhamos que já é uma criança ali, tipo, ela é menor de idade, ela tem menos de 18, e é como ela tem que dormir. Obviamente que essa situação é muito hipotética, mas vamos levar isso em consideração. Então, a gente vai ter que o inteiro, que vai ser a idade da pessoa, que eu vou botar, por exemplo, 22, e eu vou criar um bool, que pergunta se ela já comeu ou não. Então, se é true ou é falso. Então, eu vou botar aqui como true por enquanto. Daí, o seguinte... Para eu saber se ela possui maioridade, a gente vai criar um bool e a gente vai utilizar um operador relacional. Então, maioridade. E a pessoa possui maioridade se o quê? Se a idade for maior ou igual a 18. Então, se essa idade é maior ou igual a 18, ela possui maioridade. Então, isso vai ser true. Senão, é falso. Daí, a gente vai ter que saber se ela dormiu. Ela tem que dormir, né? A gente vai criar um novo bool e a gente vai utilizar agora um operador lógico. Então, dormir vai ser igual o quê? Ela tem que ter comido, comeu e, cadê o i? Não possui maioridade. O que que você fez? O que que eu fiz aqui? Eu verifiquei se ela comeu, true, né? E se ela não, a barrinha invertida, né, o ponto de exclamação, possui maioridade. Maioridade, se for maioridade, né, se ela tiver maior de 18, se for maior ou igual a 18, é true. Então, eu estou verificando se ela não é true, entendeu? Então, tem que dormir só se ela tiver comido e não for maior de idade. Aí a gente coloca um print aqui e coloca o dormir. Nesse caso aqui, vamos colocar uma mensagenzinha para ficar bonito. O usuário tem que dormir. 2 pontos. Vamos colocar aqui o dormir. Vamos fechar aspas aqui no final. Então, quando a gente executar, o usuário tem que dormir falso. Porque ele comeu, mas a idade dele é maior ou igual a 18. E aí, se a gente botar uma idade, por exemplo, de 8 anos, ele já comeu e a idade dele é 8 anos. Então, ele tem que dormir. Então, nesse caso, o usuário tem que dormir é true. Porque ele comeu e a idade dele e ele não é maior de idade. Eu utilizei a barrinha justamente para trazer o não. Certo, a gente já aprendeu aí como que a gente utiliza o e. Mas e se por acaso, ao invés da pessoa ter que dormir, caso ela tenha comido e ela seja menor de idade, ela tivesse que dormir, caso ela tenha comido, ou ela não ser maior de idade, como é que a gente faria? Aí a gente cria uma outra situação aqui. Deixa eu tirar esse pontinho daqui. Vou colocar um dormir 2, tá? Vai ser igual. Ela não é maior de idade. E aí a gente utiliza essas duas barrinhas, que no meu teclado aqui, ele fica ao lado do Z, da tecla Z. Tem as duas barrinhas, você aperta Shift que ela vai sair para você. Então, ele vai dormir se ele não for maior de idade ou tiver comido. E aí a gente pode colocar aqui, copiar e colar. E ao invés de utilizar o dormir, a gente vai utilizar o dormir 2, né? Opa. Botei dormir.
Tá errado as duas, né? É dormir aqui e aqui também é dormir. Então, a gente salva aqui e quando a gente executar, as duas vão dar verdadeira, porque ele é menor de idade e ele já comeu. E aí, caso eu colocasse aqui uma pessoa de 19 anos, quando eu executar, o usuário ele tem que dormir nessa primeira condição? Não tem, porque ele não é menor de idade. Mas na segunda condição ele tem que dormir porque ele já comeu. Então a gente utilizou aí essas três condicionais lógicas, esses três operadores lógicos, justamente para relacionar dois valores booleanos e, consequentemente, trazer o retorno para a gente, utilizando o e, o ou e o não. Certo, agora que a gente aprendeu todo o conteúdo de operadores relacionais e operadores lógicos, a gente vai resolver dois exercícios para a gente fixar isso na nossa cabeça. O primeiro exercício é criar um algoritmo aí que vai perguntar ao usuário o nome, a idade e se ele é estudante do SAB. Em seguida, a gente vai mostrar ao usuário se ele pode reservar o ingresso para a festa do SAB. Apenas pessoas com mais de 15 anos e que sejam estudantes do SAB podem participar. Então vamos lá, vamos fazer o algoritmo. Certo, gente, já estou com o visual aqui aberto, beleza? Vou iniciar aqui o algoritmo. E aí eu vou criar aqui o main sempre. Beleza. A gente vai ter que ler o nome, a idade e ser aluno do SAB. Para isso, a gente vai ter que importar ali o Dart.io para a gente receber leituras de comando externo, né? Então, import Dart.io e aí a gente vai conseguir justamente ler os comandos externos aí que o usuário digitar, ler os valores, né? Daí a gente vai ter que perguntar o nome do usuário, então print, digite o seu nome, dois pontos, ponto e vírgula, em seguida a gente vai ler o nome dele, então string, nome, vai ser igual a stdi.readline_sync, beleza? O nome já é string, então não preciso converter. Daí, depois que a gente já leu o nome, a gente vai ter que ler a idade, print, abre aspas, digite sua idade, dois pontos, aí a gente vai ler a idade, então string, idade em texto, né? Vai ser igual a stdi.readline_sync e ele vai digitar a idade. A idade tem que ser um valor inteiro, então 1, 2, 3, 4, 5, e a gente vai tentar fazer essa conversão. Então int, e ela não pode ser nula nesse caso, já que a gente vai verificar lá. E aí a gente utiliza o seguinte, idade vai ser igual int.tryPass, a gente vai tentar passar o idade text. Se a gente tentar passar e o valor e a gente não conseguir passar, a gente vai considerar que a idade dessa pessoa vai ser 0. Então, tentei passar, não deu certo, ele retornou um valor nulo para a gente coloca o 0. A gente utiliza justamente esses dois operadores aqui para fazer essa verificação. E aí, o idade text ele não pode ser nulo aqui também, mas nesse caso ele pode ser nulo. E a gente tem que utilizar esses mesmos operadores aqui para justamente fazer a verificação. Se o idade text for nulo, a gente vai passar um texto aqui com 0 dentro, que ele vai tentar transformar ele inteiro. Então, se eu não digitou nada aqui, ele vai pegar aqui o 0, vai tentar passar o 0 e vai transformar em 0. Se ele tentou passar aqui e não conseguiu passar, aí ele vai retornar um 0 para a gente. Então, a gente já assegurou que a nossa idade vai ter algum valor depois que o usuário digitar, nem que seja um 0. A gente já leu aqui o nome, a idade. Em seguida, a gente tem que saber se ele é um aluno do SAB. Para isso, a gente vai tentar aqui, né, pedir para perguntar se ele é um aluno do SAB. Você é um aluno do SAB? Abre parênteses e vou botar aqui sim ou não, né? E aí a gente vai ler a resposta dele. Aluno SAB é igual stdi.readline_sync, ponto e vírgula. A gente vai estar lendo aí se ele é aluno SAB. Daí, isso daqui, ele é aluno SAB, true ou false, verdadeiro ou falso. Então a gente vai ter que converter em um bool. E ele vai ser aluno SAB se ele tiver respondido como sim. Então, vou botar aqui, aluno vai ser igual, aluno SAB é igual a sim, igual a este, né? Então, no caso, se ele digitar essa aqui, o aluno vai ser verdadeiro. Se ele não digitar essa, vai ser falso. Então, a gente consegue já saber se ele é aluno ou não. Beleza? E agora a gente vai falar para ele se ele pode ou não
comprar um ingresso aí para a festa do time. Então ele só vai poder comprar o ingresso, reservar o ingresso, se ele tiver mais de 15 anos e for aluno sábio. Então a gente vai criar aqui um outro bool, comprar ingresso, vai ser igual o quê? Ele vai ter que ter mais 15 anos, então mais ou igual a 15 anos e é aluno sábio. Então a gente verifica, a idade dele é maior ou igual a 15 e ele é aluno do sábio. Se é, ele pode comprar o ingresso. Se essas duas situações, uma delas não é verdadeira, então se ele tem menos que 15 anos ou ele não é aluno sábio, ele não pode comprar o ingresso. E aí a gente pode dar um print aqui e escrever. O aluno, cadê o usuário, né, ao invés de aluno, pode comprar o ingresso. 2 pontos, comprar ingresso. E aí ele vai falar se é true ou false. Então até para ficar mais legal, é tipo usuário, vou botar ao invés de usuário, eu vou botar o nome da pessoa que ela digitou lá em cima, o fulano de tal pode comprar ingresso. Pode comprar ingresso? 2 pontos, comprar ingresso. Então quando a gente executar, a gente vai ter que executar aqui pelo terminal, né? Porque esse readline sync ele não funciona diretamente ali na questão do Visual Studio, então a gente vai ter que voltar aqui na pasta correta, lembrando que eu estou aqui ó, dentro de operadores relacionais, e aí você tem que voltar certinho para a pasta de operadores relacionais, a pasta que você estiver trabalhando, certo? Então eu estou aqui dentro da pasta de operadores relacionais agora, tá vendo? Documento, sabe, dash operadores relacionais, daí eu posso executar aqui nosso algoritmo, então dash run exercício 1, cadê? Exercício 1 festa.dash. Então, quando eu executar aqui, ele vai perguntar aqui qual que é o meu nome. Então, William. Qual que é a sua idade? Ah, tenho 22. Você é aluno, sabe? Sou. Então, o usuário pode comprar ingresso? Sim. E aí, se a gente executar de novo, vamos colocar uma outra situação. Vamos botar aqui, eu não tenho mais que 22 anos. Então, qual que é o seu nome? William. Sua idade? Tenho 12 anos. Você é aluno, sabe? Sou sim. O usuário pode comprar ingresso? Falso. Então ele não pode comprar ingresso. E aí a gente já utilizou essas duas situações. A gente pode também testar outra, né? Tipo, uma situação que não é nenhuma. E a gente pode colocar o seguinte. Ah, qual que é o seu nome? William. Sua idade? 12. Você é aluno, sabe? Não. Ele também deu falso. Então a gente justamente trabalhou aí a cada situação e conseguiu dar certo. E a gente resolveu o exercício 1. Certo, agora a gente vai resolver um outro exercício que é um pouquinho mais complexo, mas a ideia é a mesma. Então, a gente vai fazer um algoritmo que deve perguntar ao usuário se ele está utilizando o cinto de segurança, se ele bebeu alguma bebida alcoólica, se o semáforo está verde para os carros, e em seguida a gente vai mostrar na tela que o usuário pode dirigir somente se ele não tiver consumido bebidas alcoólicas, estiver com cinto de segurança e o sinal estiver verde. Então, a gente vai ter justamente aí uma situação bem específica, que a gente vai fazer algumas perguntas para o usuário e vai trazer para ele se ele pode dirigir ou não. Tipo, beleza, se tudo aconteceu isso, tal. Então a gente vai lá, vamos lá fazer. Certo, gente? Esse exercício vocês já até fizeram lá no Portugal Studio, eu decidi trazer para cá para a gente ver um pouquinho como é que ficaria aqui no Dash. Aí é o seguinte, a gente vai perguntar para o nosso usuário se ele está usando cinto de segurança, se ele bebeu alguma bebida alcoólica e se o semáforo está verde. E aí ele vai poder dirigir se ele estiver usando o cinto, se ele não tiver bebido nenhuma bebida alcoólica e se o semáforo estiver verde. Algo bem simples, bem tranquilo para a gente fazer. Vamos lá. Então, void main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E a gente pergunta, print, está usando cinto de segurança? E aí a gente vai pedir para ele digitar. Então, já que a gente vai pedir para ele digitar, a gente tem que importar aqui o dash 2.io. E aí a gente vai ter a resposta dele aqui, né? Cinto vai ser igual a stdi.readline_sync. Em seguida, vamos perguntar aqui para ele. Eu vou até fazer primeiras perguntas, depois a gente faz a conversão. Se ele bebeu algo. Então, bebeu
alguma bebida alcoólica. E aí a gente lê também, né, a resposta dele. String álcool é igual a stdi ponto redline sync, ponto e vírgula. Beleza, a gente já perguntou se ele bebeu alguma bebida, se ele está usando cinto de segurança. Em seguida a gente pergunta se o semáforo está verde. Então, semáforo está verde. E aí a gente lê a resposta dele também. Verde vai ser igual a stdi ponto redline sync. Então a gente já tem aqui as 3 respostas que a gente vai precisar. Em seguida a gente vai ter que transformar esses textos aqui, essas respostas, em variáveis booleanas para a gente conseguir fazer nossas operações lógicas. Então a gente vai transformar aqui o cinto, né, em bool, está de cinto, né, está usando o cinto, na verdade. Então usando o cinto vai ser igual se ele está usando o cinto, né? Então se ele tiver respondido com S, né, com sim. E eu vou até colocar aqui em cima, né? Está usando cinto de segurança? Sim ou não? Fez uso de bebida alcoólica? Sim ou não? E o sinal está verde? Sim ou não? Vamos lá. Então, se ele está usando cinto, vai ser se ele tiver respondido sim. Ele vai ter bebido álcool? Bebeu álcool. Se a resposta do álcool tiver sido sim também, né? Álcool vai ser igual a sim. Em seguida, a gente verifica se o sinal está verde. Sinal verde é se o verde. Então a gente já tem aí nossas três variáveis lógicas, né? Utilizando aí os operadores relacionais. E agora a gente vai utilizar os operadores lógicos para a gente saber nossos resultados. Se ele pode dirigir ou não. E ele vai poder dirigir se ele estiver utilizando o cinto, se usar o cinto for verdadeiro. Se ele não tiver bebido álcool, então não bebeu álcool. E se o sinal for verde. Então, é bem simples. A gente vai criar aqui uma nova variável. Bool pode dirigir. Vai ser igual. Está usando o cinto? Beleza. Se ele está usando o cinto, ele pode dirigir. E não bebeu álcool. Então, se ele não bebeu álcool, a gente tem que usar a exclamação. E em seguida, bebeu álcool. Porque ele nega o resultado. Então, bebeu álcool. A gente tem ali se ele bebeu álcool ou não. Então, bebeu álcool. E a gente vai usar o não bebeu álcool. Então, se ele está usando o cinto e não bebeu álcool, e o sinal está verde. Então ele vai poder dirigir se ele estiver usando o cinto. Se ele não tiver bebido álcool, foca muito nessa questão do não, que é muito importante você aprender a usar. E se o sinal estiver verde. E aí a gente vai saber se ele pode dirigir. Então a gente coloca um print aqui. O usuário pode dirigir? 2 pontos, pode dirigir. E aí a gente consegue aqui saber se ele pode dirigir ou não. Daí a gente vem aqui no terminal. Deixa eu limpar aqui. E aí eu vou executar. Dash run. Exercício 2 do semáforo. Então a gente vai perguntar aqui, né? Está usando cinto de segurança? Tô. Você bebeu alguma bebida alcoólica? Não. O semáforo está verde? Sim. Então o usuário pode dirigir? True. Daí, se a gente botar alguma resposta aqui que não poderia estar, né? Tá usando cinto de segurança? Ah, eu não tô. Você bebeu alguma bebida alcoólica? Não, não bebi. O semáforo está verde? Está. O usuário pode dirigir? Falso. Então a gente tem justamente aqui um algoritmo que já está fazendo isso pra gente. Lembrando aqui que um ponto muito importante é aprender a utilizar o não. Porque você não necessariamente, tipo, a gente poderia fazer assim, bebeu álcool? Vou botar aqui um diferente de sim. Então se ele tiver respondido não, é que vai ser true e tal, mas não fica semanticamente correto, entendeu? Então, o certo é a gente verificar se ele bebeu álcool, e aí na expressão ali, na relação lógica, a gente pega e coloca a barrinha negando essa expressão. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida ou qualquer dificuldade com ela, entre em contato com o nosso suporte, que a gente está sempre apto para lhe atender. É isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.